O Nair diz que gostou da cor da pele e do cabelo dela e fala que ela tem um rosto muito bonito. Ele se aproxima e diz pra ela: "E aí, moça bonita, como vai?" Ele pergunta qual o nome dela, mas ela diz que não tem nome. Ele pergunta se ela não tem nome, se apresenta e mais uma vez pergunta qual o nome dela. E em seguida pergunta se ela não pode parar pra falar com ele rápido. E depois que ela fala que não pode, ele pergunta se ela tem namorado ou algo do tipo. Ela diz que não tem, então ele pergunta qual o problema. Ela fala que precisa ir e ele pergunta se ela não pode parar pra falar com ele rápido. E mais uma vez ele pergunta o nome dela, mas ela diz que não tem nome. Ele fala que respeita isso e deseja um ótimo dia para ela. Ele caminha em direção ao carro e fala que hoje está um dia bonito. Ele fala que o humor dela já mudou e, pelo que ele lembra, ela disse que ela precisava ir. E fala que nós vamos ouvir o que ela tem para dizer. Ele pergunta o que ela quer e ela pergunta se esse carro é dele. Ele fala que o carro é dele e pergunta o que ela quer. Ela fala que o carro dele é muito legal e que ela gostou muito também dessa cor. E mais uma vez ela pergunta se esse carro é dele. Ele fala que o carro é dele e afinal de contas ele está ali dentro. E em seguida diz que sim, que o carro é dele. Ela fala que isso também não importa. Ele pergunta como não importa se ela está perguntando. Ela fala que o que importa é que é um carro muito legal. Ele fala que sabe disso e que foi por isso que ele comprou. Ela pergunta o que ele faz, ele pergunta por que isso importa. E em seguida diz que afinal de contas ela não estava interessada nele. Ela fala que não tinha pensado nisso e ele pergunta pensado o quê? Ela fala que na verdade ela ficou pensando nisso e que ela sabe que foi rude com ele. Ele pergunta se então agora ela acha que ela foi rude com ele no começo e ela diz que sim. Ele pergunta se foi logo em seguida que ele entrou no carro dele que ela se deu conta que foi rude com ele. Ela diz que logo em seguida ela percebeu que foi rude com ele e ficou pensando em voltar para se desculpar. Ele fala que já entendeu, mas agora é ele que não está mais interessado. Ele diz que tentou falar com ela, mas pareceu que ela tinha algo melhor para fazer e que se ela precisar ir, ela pode seguir o caminho dela. Mas ela diz que agiu assim no começo por autodefesa. E ele pergunta autodefesa, entendi, e pergunta o que ela quer. E em seguida diz que tem um lugar que ele precisa ir. Ela pergunta se ele tem tempo para conversar, mas ele pergunta conversar sobre o quê? E fala também que ele não gosta de perder o tempo dele. Ela fala que eles podem conversar sobre eles dois. Ele pergunta: agora você quer conversar sobre nós dois? E fala que ele não vê sinceridade nela. Ela fala que está sendo sincera e que ela está demonstrando interesse nele, mas ele fala que não parece ser de verdade. Ele fala que depois que ele entrou no carro dele, ela mudou completamente. E em seguida pergunta cadê aquela energia negativa do começo. Ela pergunta que energia negativa. Ele fala que ela não quis parar para falar com ele, que foi muito rude. Ela fala que não foi rude, ele fala que ela não quis parar para falar com ele. Ela fala que já pediu desculpas, mas ele fala que ele não acredita nas desculpas dela. E fala também que não acredita na sinceridade dela. Ela diz que de coração ela está arrependida. Ele fala que tudo bem e pergunta qual o nome dela. E ela diz que o nome dela é Crystal. Ele fala que entendeu e pergunta da onde ela é. E ela diz que ela é dali mesmo. Ele pergunta para onde ela estava indo. Ela fala que estava voltando da casa da amiga dela, mas que não conseguiu encontrá-la. Ele pergunta o que ela ia fazer agora e ela diz que provavelmente ia sair para almoçar. Ele pergunta se ela conhece algum bom lugar para comer ali perto e ela começa a lhe citar alguns lugares para ele. Ele pergunta que tipo de comida que ela gosta e ela fala que gosta de costela. E depois que ela fala que ela sabe fazer uma costela muito boa, ele pergunta se ela vai cozinhar para ele. Mas ela começa a rir e não responde nada. Ela fala que ela pode pensar no assunto, mas que primeiro, pelo menos, ele deveria convidá-la para entrar. Ele fala que é por isso que ele está conversando com ela, porque ele não gosta de deixar estranhos entrarem no carro dele. Mas resumindo, depois de mais algum tempo ali conversando com ela, ele a convida para entrar. E
E já nesse momento dentro do carro, ele pergunta qual o verdadeiro motivo pelo qual ela voltou. Ela fala que, como ela já disse, ela achou que ela foi rude e resolveu voltar para falar com ele. Ele fala que já entendeu que ela queria pedir desculpas, mas ela poderia pedir desculpas e seguir o caminho dela. E pergunta por que ela quis pedir desculpas e continuar conversando com ele. Ela fala que quis pedir desculpas, mas ele fala que ela poderia pedir desculpas e ter seguido o caminho dela. Mas ela diz que depois que ela pediu desculpas, ela quis conhecê-lo um pouco mais. Ele fala que entendeu e em seguida pede o número dela. Ele fala que definitivamente eles podem fazer alguma coisa depois e ela diz que com certeza. Ela pergunta para onde eles vão e ele pede o telefone dele de volta. E em seguida ele diz que eles podem ir para qualquer lugar. E ela diz que isso vai ser ótimo. Ele pergunta se o nome dela é Crystal e fala que vai digitar o número dela. E ele começa a soletrar o nome Gold Digger, interesseira. E em seguida diz isso mesmo, interesseira. Ela pergunta por que ele está dizendo isso. E ele fala porque ele tentou falar com ela, mas que ele só conseguiu depois que ela viu o carro dele. E pergunta se não foi isso. Ele fala que é por isso que ele escreveu isso e em seguida pede para ela sair. Ele fala que vai apagar o número dela e diz que ele não vai precisar. Ele deseja um ótimo dia para ela e fala para ela aproveitar a caminhada. Ela diz que ele não pode estar falando sério e ele deseja um ótimo dia para ela. Ele se aproxima, diz que ela tem um sorriso muito lindo e pergunta qual o nome dela. Ele se apresenta, mas ela diz que não vai falar o nome para ele. Ele pergunta se não vai e diz que ele só está tentando se apresentar, mas ela fala que tem namorado. Ele fala que lamenta muito em saber disso e pede para ela esperar. Ele diz que vai falar com ela rápido, mas ela diz que não pode falar com ele. Ele diz que está tentando falar com ela, mas ela fala que está bem. Ele fala que está vendo que ela está muito bem e ela agradece. Ele pede o Instagram dela, mas ela fala que não tem Instagram. Ele pergunta se ela não tem Instagram ou alguma outra rede social, mas ela fala que não tem. Ele fala que pode ser o número dela, mas ela diz também que não tem telefone. Ele pergunta se ela não tem nem telefone e ela diz que não. Ele fala que o telefone está na mão dela e ela começa a rir e diz que é do namorado dela. E é claro que depois disso ele fala que entende e se despede dela. Ele fala que isso é uma loucura e diz que o telefone estava na mão dela. Ele diz que não tem problema, mas que apesar disso ela é muito bonita. Mas quando ela o vê entrando no carro, lá de longe ela começa a chamar por ele. Ele diz que ela já está voltando e que tudo isso é muito louco mesmo. Ele fala que é interessante como até o semblante dela mudou. E quando ela chega perto dele, ele pergunta e aí? E ela pergunta se é dele. Ele fala que é claro que é dele e pergunta e aí? Ela fala que gostou do carro dele e ele fala que ele também gosta do carro dele. Ela pergunta para onde ele vai agora e ele fala que ele vai cuidar da vida dele. E em seguida ele pergunta por que isso importa e fala que ela tem um namorado e pergunta se não é isso. E fala que ela disse que não estava interessada, mas ela fala que estava brincando. Ele fala que ela não estava brincando e que ela tem que sustentar o que ela disse. E ela tenta responder os argumentos dele, mas ele pede para ela dar a volta. Ele pergunta o que ela estava dizendo e ela fala que perguntou para ele o que ele ia fazer agora. E mais uma vez ele diz que ele vai cuidar da vida dele. Ela pergunta se ele quer sair para beber alguma coisa e ele pergunta por que agora ela quer sair com ele. E ela diz porque ele é bonito e ele fala eu sou bonito agora. E pergunta se ela não conseguiu ver isso no começo. Ela diz que é tímida e ele pergunta você é tímida agora? E pergunta por que ela mudou assim tão rápido. Ela diz que ele parece ter um estilo de vida interessante, um carro legal, mas ele fala que ele simplesmente trabalha duro. Ele pergunta o que tem a ver o fato dele ter um estilo de vida legal e ela ser tímida. Ela fala que voltou para falar com ele e para ver o que ele ia fazer, mas ele fala que ele já disse que ele ia fazer as coisas dele. Ela pergunta se ela não pode entrar no carro dele e ele pergunta entrar para quê e fala que ela nem sabe o nome dele. Ela pergunta qual o nome dele e ele pergunta como ela quer entrar no carro dele, sendo que ela nem sabe o nome dele. Ela diz que realmente
realmente não sabe, ele fala que isso é muito estranho, ela querer entrar no carro dele assim. Ela fala que está tentando conhecê-lo e que ela não vê problema algum, e já ele fala que eles podem se conhecer com ela ali mesmo do lado de fora. Ele fala que ela não precisa entrar para isso e pergunta se não é verdade. E fala que, a propósito, o nome dele é Nair. Ela fala que é um prazer conhecê-lo, ele pergunta o que ela quer e diz que ele tem mais o que fazer. Ela diz que ele pode fazer com ela, mas ele fala que o que ele precisa fazer sozinho. Ela pergunta por que ele está falando assim com ela, ele fala que está falando com ela da mesma maneira que ela falou com ele no começo. Ela fala que agora ela realmente quer conhecê-lo, mas ele fala que agora ele não acredita no que ela está dizendo. Ele fala que agora que ela sabe que ele tem um carro legal, parece ser muito conveniente. E fala que quando ela estava na calçada, ela não demonstrou nenhum interesse. Ela fala que não está curtindo com a cara dele, e ele fala que no começo também não curtiu com a cara dela. Ele fala que foi muito educado com ela no começo e também vai ser agora. Se ela não tiver mais nada para dizer, ela pode seguir o caminho dela. Então ela dá um bom dia para ele e ele dá um bom dia para ela também. Mas ela decide voltar e pergunta se ele tem certeza. Ela pergunta se ele não quer ir para o shopping, almoçar ou algo do tipo, mas ele diz que já almoçou. Ela fala que eles podem ir às compras, ele pergunta fazer compras. Ele fala que não precisa fazer compras e que ele não gosta de perder o tempo dele. E ela diz que tudo bem e fala que eles podem sair. Ele pergunta o que ela gosta de fazer, ela fala que gosta de fazer compras, gosta de sair de férias. Ele fala que tudo bem e pergunta se ela pretende contribuir, mas ela diz que ele que tem que pagar. Mas ele pede para ela parar e fala que ele nem a conhece. Ele fala que acabou de conhecê-la e que ele não pagaria por isso. Ele fala que ela se aproximou do carro errado e se despede dela.